Hora da entrevista. E o assunto agora é cuidados com a saúde do seu pet no inverno. Nosso bate-papo de hoje é com o médico veterinário Dr. Felipe Duarte. Bom dia, doutor. Muito bom dia, Regiane. Muito bom dia a todos os ouvintes. Satisfação estar aqui com vocês. Seja muito bem-vindo. Puxa um pouquinho mais aqui o microfone, fica melhor para a gente lhe ouvir direitinho, que hoje as informações são importantes, né, doutor? Durante o inverno, a saúde dos pets também requer mais atenção? Com certeza. Nessa época devemos ter o cuidado redobrado aí com nossos filhões ou filhonas, né, de 4 patas. Verdade, verdade. Assim como nós, né, sofremos nesse período de inverno, eles também precisam dessa atenção especial? Com certeza. Porque são um pouquinho arteiros, né, essas crianças de 4 patas, querendo ou não estar na chuva, quer ir ali dar uma fugidinha para chuva, se molhar, e a gente tem que ter uma série de cuidados nessa época mais chuvosa do ano. Perfeito. E quais são as doenças mais comuns em cães e gatos nessa época do ano? Bom, na época mais chuvosa do ano, as doenças virais, né, as consideradas as viroses, elas aumentam a sua incidência. Então, os animaizinhos, eles devem ter um cuidado redobrado nessa época, né? Não só nessa época, mas nesse período deve ser intensificado, né, os cuidados. E existem algumas doenças virais que são mais comuns aqui no nosso estado, que são a sinomose, que é uma doença que acomete a parte neurológica dos cães, parvovirose, que é uma doença que ela causa uma gastrite hemorrágica no animalzinho, e vai acometer também a parte ali do todo o trato gastrointestinal, e são doenças que são bastante severas, sabe? Aí vamos para o segundo plano, a questão das pneumonias, né? Animalzinho que fica molhado, depois que ele não é seco, né? Pode desenvolver uma pneumonia bacteriana e levar a um agravamento do quadro. Perfeito. Então, quais são vamos falar aqui sobre os sinais ou os sintomas aí que indica aí que o pet está doente? Que às vezes tem uns que são mais arteiros, como nós falamos, mas tem uns que são mais quietinhos. A gente precisa de uma atenção especial para a gente identificar o momento que aquele pet está dodói, né? Para a gente já cuidar desde o início. Quais são os sinais e os sintomas que é para deixar a gente atento? Certo. A gente conhece muito bem nossos filhos, né? Então a gente acompanha, querendo ou não, a rotina deles ali. Então qualquer sintomas ali de apatia, o animal está mais triste, começou a apresentar vômito, não está querendo se alimentar, tem alteração, né, no padrão das fezes, já é bom ficar com o sinal de alerta ligado e recorrer a um veterinário. Perfeito. Agora são 10h39, estamos falando com o Dr. Felipe Duarte, ele é veterinário, falando aqui sobre os cuidados com os pets, né, durante esse período de inverno. E aí, como é que você tem cuidado, né, do seu animalzinho nesse período? Se liga que agora a gente vai falar sobre as recomendações aí, né, doutor, para manter os pets saudáveis, quais são os cuidados que nós devemos ter? Certo. Os principais cuidados, a gente sempre vai focar na prevenção, né? A prevenção ela sempre vai ser a melhor opção, a gente sempre está um passo na frente, né, das doenças. Eu relatei anteriormente que nesse período da chuva as viroses, né, elas têm uma incidência maior, que são principalmente sinomose, parvovirose. E como que a gente pode prevenir essas doenças? E essas doenças, elas são bem, né, severas, né, doutor? Inclusive, umas são letais, né? Sim, essas doenças, tem algumas delas, como a sinomose, ela é encaixada como uma doença de difícil cura. Então, assim, poucos animais que contraiam elas têm a capacidade de chegar à cura. Poxa. Então, o principal cuidado, como eu relatei, vai estar ali na forma preventiva, né? Vamos estar sempre um passo na frente das doenças. E como que nós vamos conseguir isso? Através da vacinação. Existe a vacina que é contra as viroses, que acomete tanto os cães quanto os gatos, né? Que são a múltipla viral. Ela é uma vacina que ela pode ser de V8 ou V10, né? Vai prevenir contra 8 ou 10 doenças, né? Pega um número maior. Por mais que eu relatei, né, que no nosso estado a sinomose e a parvovirose são as mais incidentes, né? Mas elas estão vinculadas a essa vacina múltipla viral. E é bom manter sempre regular esse protocolo de vacinação do seu animalzinho, porque se por um acaso ele tiver vacinado e ele entrar em contato com o vírus, muito difícil ele vai acabar contraindo. E se
acontecer dele contrair, os sintomas são muito leves. Assim como acontece, né, conosco quando tomamos a vacina do Covid, se por um acaso a gente contrair, os sintomas são leves e não vai levar um risco de vida para o seu animalzinho. Então a primeira recomendação é ficar de olho no cartãozinho de vacina, né? Se ainda não fez a vacinação do seu animal, levar, né, para já prevenir. Isso, vamos estar sempre de olho, né, nessa questão das vacininhas do seu pet e manter sempre atualizada, né? Então, tipo assim, essa prevenção ela é de suma importância. Os nossos pets, como eles são nossos filhos de 4 patas, eles merecem toda a atenção, todo o cuidado e para a gente prolongar, né, essa relação de amor, de afeto por muitos e muitos anos. Perfeito. Além da vacinação, quais outros cuidados? Por exemplo, com relação à alimentação, tem alguma orientação nesse período, né, de inverno chuvoso? Sim. O que é o ideal? A alimentação do cão é algo que eu vejo muito na rotina, né? Essa questão de deixar a ração o dia inteiro disponível para o animalzinho, então isso tem que ter bastante cuidado. É bom deixar em horários determinados, né? Seja pela manhã e de noite. Colocou ali, o animalzinho comeu, beleza. Se não comeu, retira para ele criar esse hábito alimentar. Uhum. Mas tratando também de um assunto bem importante, no tempo das chuvas acontece muito acidentes, né? Com animaizinhos como sapo, o cachorrinho que morde o sapo, né? Então a gente está sempre atento com isso aí, porque às vezes chove, enche lá a casinha onde o sapinho fica, né? O buraquinho de água e ele vai sair. O seu pet curioso vai querer morder aquele animalzinho e isso pode levar a um dano mais severo. Então sempre ficar ali de olho no quintal, se vê algum animalzinho assim, não mate-o, né? Mas retire ele para outro ambiente onde ele fique longe do seu pet. Então tem uma atenção especial também ao local onde esse animal fica, não é? Nesse período. Com certeza. O ideal é que ele fique, né, num ambiente limpo, onde você consegue fazer a visualização, se não tem nada ali que pode levar um risco para o seu pet. Proteger da umidade, né? Também, né? Da água em si, né? Que já deixa ele mais suscetível ao adoecimento. Exatamente. Como, né, período da chuva, às vezes você sai de casa, tá um sol, mas daqui 2 horas já desmoronou, né? Um temporal. Então é sempre bom deixar o local bem sequinho para esse pet, né? Evitar que seu pet fique úmido, porque a umidade até pode acarretar em problemas de pele, né? Problemas fúngicos, levando a problemas até mais severos, como eu relatei, né? O animal que fica muito úmido, ele pode desenvolver uma pneumonia, né? Bacteriana e levar a quadros mais severos. Perfeito, perfeito. Estamos aqui falando sobre as recomendações, os cuidados, né, para manter aqui os nossos pets saudáveis nesse período de inverno. Já falamos aqui da questão da alimentação, ter essa atenção, com relação também ao local onde esse animal fica, com relação a banho e tosa. Tem alguma orientação, doutor? Então, o banho e tosa, ele tem a rotina, né, na parte de cuidado com os animais. Geralmente, os pacotes de banhos, eles variam de 3 a 4 banhos por mês. O ideal é que seja, no máximo, 1 banho por semana. Né? É claro, às vezes pode acontecer alguma intercorrência, o animalzinho chega em casa, tem um quintal ali que às vezes tem a parte que é de terra, o pet vai lá e vai se sujar, você não vai aguardar 1 semana para poder dar banho nele, né? Mas vai dar banho, mas sempre secá-lo bem, não deixá-lo com umidade nos pelos. E tem muita gente que usa roupas, né? Coloca roupas nos animaizinhos. É recomendável? Sim, sim. Essa relação, né, de afeto, de aconchego ali com o animalzinho, tratá-lo realmente como um filho, tem sido cada vez mais vista, né, no nosso meio da veterinária, e eles merecem sim toda essa atenção, todo esse cuidado, porque é um amor muito puro. E também ajuda a manter, né, aquecido alguns que têm os pelinhos mais ralos, né, nesse sentido? Pode ser que ajuda, né? Sim, principalmente nessa época, né, às vezes a temperatura fica menos, essas roupinhas elas vão ajudar a proteger, né, da temperatura a menos, o animalzinho ficar ali sentindo quadros de frio, principalmente animalzinho que são mais magrinhos, sabe? Então eles sofrem um pouquinho mais quanto a essa questão de temperaturas quando elas estão mais baixas. Perfeito, você já está falando, já entra nessa próxima pergunta, que quais são os animais que requerem mais atenção, né, nesse período do ano, né? Esses que são mais magrinhos, que precisam ser aquecidos aí para que não haja, né, não desenvolva pneumonia e outras doenças. Que outros animais a gente pode ter atenção, que exige mais atenção nesse período? Assim,
a atenção é com todos, no geral, né? Aquele cuidado lá que eu passei da vacinação, tá em dias, aquele cuidado de estar num ambiente limpo, isso aí é para todos, mas principalmente animais de pelos longos, então pelo um pouquinho mais longo, se ele vai lá e fica molhado, às vezes a gente seca com pano ali por cima, mas na base do pelo vai ficar úmido. Continua úmido. E daí ali facilita proliferar fungos, né? Facilita levar o animal a desenvolver a pneumonia. Então, animais de pelos longos, nessa época, a gente tem que ter uma intensidade de não só secar com a toalha, pegar um secador e secá-lo bem. Animais que tem, né, são mais magrinhos, então ter esse cuidado de sempre manter ele, quanto mais quente, né, o local que o animalzinho ficar, melhor. Mas o cuidado vai ser com todos. Para todos, né? Eu vi algumas pessoas colocarem aqui mensagem aqui para mim, né, pela manhã, quando anunciei que teria entrevista, que colocam às vezes cobertor assim no chão, forra para o animal. Isso e também pode ser feito, doutor? Sim, pode. Porque o chão fica frio, né, nesse período, né? Assim como nós, né? Gostamos de dormir ali numa caminha bem aconchegante, os pets também merecem, né? Eu acho assim, nada mais que justo. Então hoje tem caminhas específicas, né? O que a gente tem que ter o cuidado é não deixar excesso de sujeira ali, porque hoje já existem alguns animaizinhos que desenvolvem problemas alérgicos, então, tipo assim, tá sempre tendo uma rotina, né, de estar lavando essas caminhas dele, as coxinhas. Com relação ao que, esse tecido que colocam lá, às vezes a gente quer enfeitar tanto, às vezes tem alguns adereços, algumas coisinhas que o animal pode lá até engolir também, tem que ter essa atenção também. Isso, o pet, ele é curioso, né? Então, como uma criança ali, né? Eu acho que eles são professores das crianças, né? Só pode. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né, com objetos pequenos, que eles podem, sim, engolir e levar um problema mais sério para o seu pet, né? Então, aquelas coxas que às vezes vêm com algumas bolinhas, né, nas suas bordas, esse tipo de coxa é bom evitar para o seu pet. Então, manter uma coxa que é lisa, né, sempre limpinha, e quanto menos... Porque às vezes o animal ele pode fazer urinar ali, né? E ele pode começar a proliferar bactérias também. Então, por isso que tem que ter um manejo de limpeza diário com essa parte aí da caminha do pet, né? E claro, né, que se seu animal, né, apresentar alguns sintomas e sinais, como o doutor falou, tem que buscar um profissional, ajuda profissional o quanto antes. Isso, o que a gente sempre indica... Porque às vezes as pessoas querem medicar um animal em casa, sozinho, né? Às vezes você nem sabe qual é a doença que tem, né? E ele vai lá e às vezes dá até um medicamento humano para esse animal. Isso, eu sempre costumo dizer que a automedicação ela é um perigo. Por quê? Quando a gente automedica o nosso pet, a gente não sabe o que realmente está acontecendo e principalmente a gente pode estar perdendo tempo. A doença pode estar se agravando, você está dando a medicação errada. Exato. E daí quando você vai lá procurar o veterinário, o quadro já está bem mais grave. Então, talvez, algo que seria simples de resolver... Pode levar um agravamento e, principalmente, pode levar um gasto mais oneroso para o proprietário, porque às vezes o animal já tem que ficar internado e aumenta, né, o gasto com esse pet, às vezes pega a família ali no momento que não está tendo, né, a condição e fica numa sinuca de bico. Então, o que a gente sempre recomenda? Começou a apresentar alguma alteração? Já vai logo no veterinário que ele vai te direcionar exatamente por o que está acontecendo e vai passar as medicações exatas, para a gente não ficar perdendo tempo e não gastando dinheiro com medicações que não vão ser válidas para o seu pet. Perfeito. Doutor, muito obrigada aí pelas informações, né? Já pensa que o seu convite também as pessoas para lhe acompanhar nas redes sociais, está sempre postando materiais, conteúdos importantes que ajudam, né, na saúde dos nossos pets. Sim, sim. Nós temos a nossa página, né, no Instagram, onde nós diariamente procuramos fazer postagens sobre os principais cuidados com o pet, tirar ali algumas dúvidas e me coloco à disposição também para qualquer coisa, mandar mensagem no direct. Eu vou passar o endereço, é dr.felipeduarte. Então fica bem fácil de encontrar lá no Instagram. É facinho. Obrigada mais uma vez, sucesso no trabalho. Eu que agradeço, satisfação imensa estar com vocês, que precisar estou sempre à disposição. Muito bem, obrigada, bom dia. Agora são 10h51.